Faz a Conta começa em instantes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz a Conta. Eu sou Bruno Fachel, advogado do Núcleo Jurídico Tributário da FEComércio RS, e no episódio de hoje vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no setor de comércio de bebidas. Eu tenho aqui ao meu lado a participação do Matheus Cardoso, que é formado em Direito, atua como empresário no setor atacadista de bebidas, possui ampla experiência em gestão e distribuição de bebidas no mercado estadual e atualmente ocupa o cargo de presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Bebidas do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Temos também a presença do Dr. Eduardo Barbosa, que é sócio do escritório Rafael Nichelle Advogados Associados, bacharel em Direito pela URGS e especialista em Direito Tributário pela PUC-RS. Ex-juiz titular do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, atuou no Conselho de Assuntos Tributários Legais e Cíveis da FIERGS e na Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI. É membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS e do IET. Professor convidado em cursos de graduação e pós-graduação. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia, obrigado, Bruno. Também contamos com a presença do Dr. Christian Scheuer, que é sócio do escritório Rafael Pandolfo Advogados, graduado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pelo IBET, e é membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS. Seja muito bem-vindo, Christian. Bom dia, Bruno. Obrigado. Bom, gostaria de falar um pouquinho, Matheus. Hoje o SICABEG, tem uma abrangência em âmbito estadual muito forte. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da participação do sindicato, dentro e a importância que esse sindicato tem para o setor no comércio de bebidas. Bom dia, Bruno. Bom dia, colegas. Vou apresentar um pouco o trabalho do SICABEG, que hoje atua representando aproximadamente 800 empresas em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é a base de empresas atacadistas aqui do estado, no comércio de álcool e bebidas em geral. Então, a nossa atuação é no sentido de aproximá-los, dar voz a essas empresas junto aos órgãos públicos, Então, nós trabalhamos em conjunto com as empresas para entender as demandas, a necessidade do empresário no seu dia a dia e levar essas demandas até os órgãos, sejam eles a nível municipal, estadual ou até mesmo federal, tá? A nossa atuação ela é em âmbito estadual, então, de todas essas empresas. E atualmente o sindicato ele busca trazer mais igualdade para o setor, tornando as empresas cada vez mais competitivas num ambiente favorável para que possam assim prosperar. Perfeito. E hoje, como com essas mudanças que nós estamos que está acontecendo hoje no nosso país, como você veria, qual seria a sua principal preocupação? O que você entende que o setor está passando qual a dificuldade maior que o setor está passando hoje com relação à reforma tributária e também com relação ao período atual que nós estamos vivendo tanto na parte tributária como também na questão fiscal? Tá, perfeito. Bruno, bem no meu momento como presidente vem aí uma reforma tributária, Então, nós temos aí um desafio grande, como atacadistas, de superar, as adversidades que todos nós vamos encontrar aí no dia a dia das empresas, Então, nossa maior preocupação realmente é o aumento da carga, que essa reforma tributária traga um aumento da carga e não apenas isso,
e de que ela traga uma burocracia para o dia a dia desse empresário, né? Então, isso hoje é uma grande preocupação do setor e nós precisamos debater isso, nós precisamos discutir isso para chegar na melhor alternativa para os empresários do setor, né? Então, hoje nós temos empresas do regime geral do lucro presumido, né, que tinha uma realidade tributária em torno de 6% mensal, né, e que hoje, com a reforma, vão passar para mais de 20%. Né? Nós temos as empresas as empresas do Simples Nacional, né, que já tinham uma realidade de tributação e que hoje vai se enfraquecer, né? O modelo do Simples Nacional do setor atacadista de bebidas, ele vai acabar se tornando praticamente obsoleto, né? Essa é a realidade que nós temos hoje. Além disso, com o modelo atual tributário, nós temos a carga de impostos através da substituição tributária, né, centralizada dentro da indústria. E isso vai acabar, é o fim desse modelo, né? Então, os atacadistas vão ter que se readequar a uma nova realidade, onde eles vão precisar fazer a apuração de IBS e CBS de forma mensal, né? Enquanto que na realidade anterior, com substituição tributária, não se tinha mais essa preocupação do ICMS no dia a dia do setor, né? E então, assim, hoje a nossa maior preocupação é o aumento da carga em função de todos esses pontos, e ainda não apenas isso, ainda nós temos o imposto seletivo, né? que vai trazer aí para o setor uma carga tributária adicional, onde esse imposto ele não vai poder seguir o modelo de crédito e débito, né? Ele tem me ajudem, um teor extra fiscal, né? Exatamente. Isso. E isso vai, sem dúvida, que vai acabar onerando o setor, né? O consumidor vai pagar mais caro a sua bebida no dia a dia. Quando a gente fala hoje na tributação do momento atual, né, que nós vivemos hoje, falando em substituição tributária, falando no regime monofásico, a gente precisa entender que toda a construção que foi feita até hoje, pensando no comércio de bebidas, ela foi pensada no ICMS, né, e hoje nós temos a divisão entre bebidas quentes, bebidas frias, bebidas que são consideradas produtos alimentícios, que têm um tratamento diferente, né, a briga que se tem entre os estados com relação à substituição tributária. E eu queria ouvir de você, Dr. Christian, considerando hoje, né, a situação atual e pensando na reforma tributária, o que você entende como o que vai mudar a partir de agora, do que é hoje e como vai ficar com a reforma tributária a partir do ano que vem? Muito bem, Bruno. Como o Matheus aqui já antecipou um pouco, né? A gente sabe que o setor de bebida ele é muito conhecido por estar na substituição tributária do ICMS, né? Então, ele é um setor tem essas características, né? Então, o ICMS ST, então o recolhimento ele está na indústria, geralmente, e o restante da cadeia acaba não se preocupando, como o Matheus diz, não tem essa preocupação em ter que fazer o recolhimento e tudo mais. Da mesma forma, o PIS/COFINS monofásico, muitas mercadorias do setor de bebidas está na monofasia também, então acaba tendo essa concentração do pagamento do imposto no início da cadeia e o restante da cadeia apenas suporta esse custo até chegar no consumidor final. E com a reforma tributária, esse sistema muda. A gente deixa o ICMS, que ele se funde com o ISS e passa a se tornar o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Da mesma forma, o PIS e a COFINS, que são dois, mas a gente trata como um. Então, no fim das contas, o PIS e a COFINS passam a ser o que realmente é, né? Um apenas, que é a contribuição sobre bens e serviços. E aí ele vem, como bem disse o Matheus, a partir de agora o setor atacadista, tanto quanto o restante da cadeia, vai ter que se preocupar com essa questão do débito e crédito. A gente sabe que a reforma vem com uma proposta de ampliar a sua base de incidência, mas também ampliar a base de crédito. Então,
trazer a simplicidade, é uma dos objetivos da reforma, né? A gente vai descobrir na prática se essa burocracia aqui que o Matheus comentou, que é um receio dos empresários, vai acontecer ou não. Mas, de modo geral, seria isso. A gente deixa o sistema atual, a substituição tributária fica afastada por um momento. A gente sabe que até isso causou alguma polêmica durante o processo legislativo, porque a nossa Constituição ela ainda permite a instituição da substituição tributária. Uhum. E até tentaram, durante o trâmite da Lei Complementar 214, colocar lá a substituição tributária, mas acabaram retirando. Então, assim, nada impede que no futuro, eventualmente, ela tente voltarem com ela. Mas hoje, o que a gente tem, da forma que está posta a reforma tributária, dela fica de lado e a gente vai ter o IBS, CBS, regime, né, de débitos e créditos durante toda a cadeia para o setor de bebidas. E é um regime que a gente vai ter que conviver ainda durante o período de transição da Isso. substituição tributária, pelo menos até 2033. E a substituição tributária, ela entra numa justificativa pelo fim da guerra fiscal. Que a gente sabe que hoje outros estados, né, tem cada vez mais reduzindo o número de itens, né, com incidência da substituição tributária. O próprio Rio Grande do Sul, recentemente, retirou a água, por exemplo, que era um ponto também que era constantemente exigido, que outros estados já também não têm essa tributação. E a gente tem hoje a questão da participação do ROT, que é o Regime Optativo de Substituição Tributária, que também é um benefício, um regime diferente, na verdade, que é aplicado para os pequenos, né, comerciantes que revendem as bebidas. No teu entendimento, tu acha que com o fim da reforma com o fim da substituição tributária, qual é o principal impacto que a gente vai encontrar no comércio de bebidas atualmente? Pensando que a gente tem hoje, né, as bebidas, os destilados, cervejas e vinhos, por exemplo. Vinhos até foi removido também da substituição tributária. Isso. Mas como você entende que isso vai impactar? Eu acho que tem alguns impactos. Por exemplo, como o Matheus comentou, hoje o empresário ele não está com essa preocupação da questão da apuração. Então, me parece que com a reforma tributária e o fim da ST, também muda um pouco a cultura. Então, a empresa que estava, o atacadista de bebidas que estava acostumado a proceder de uma determinada forma, ele vai ter que revisitar seus procedimentos, seus sistemas, para poder se adequar a essa nova realidade de apurar o débito e crédito dentro das normas da reforma tributária. Do mesmo modo, me parece que vai haver um impacto na formação de preço. Então, com a saída da ST, que ela acaba sendo um valor estimado pelo Estado, né, que se espera que aquela bebida seja vendida na ponta para o consumidor final por determinado valor, isso sai de cena. Então, por um lado, pode ser benéfico que adquira essa bebida pelo valor real e ele possa acrescentar, então, a sua margem para fazer a revenda e, assim, sucessivamente pela cadeia. Então, me parece que são dois pontos iniciais que o atacadista de bebidas tem que ficar atento. Tanto a questão do seu sistema estar ajustado para essa nova realidade, como também a questão da formação do preço, tanto da aquisição quanto para a sua revenda da mercadoria. Eu acho interessante, né, até para complementar, que nós estamos falando, né, de simplicidade, de uma reforma tributária que veio trazer simplicidade. E eu lembro um pouco da questão dos bares e restaurantes, né? Porque os bares e restaurantes, e oportunamente, na verdade, porque acho que tem algumas particularidades, eles estão inseridos, por exemplo, num regime especial de IBS e CBS, onde eles têm uma redução na alíquota aplicada de 40%, né? Acontece que a própria redução de alíquota excepciona ali o comércio de bebidas. Seja elas prontas ou sejam elas alcoólicas, né? A única coisa que entra são as bebidas preparadas no próprio estabelecimento, né? Então, assim, o café, eventualmente um suco natural que é feito no estabelecimento entraria dentro desse regime especial de redução de alíquota. O restante das bebidas não. Então, o próprio empresário ele vai ter que se atentar que ele vai ter um regime especial
para a maior parte das suas operações, mas para aquilo que for venda de bebidas, sejam alcoólicas ou sejam prontas, não. Ali vai entrar na alíquota normal, que a gente está estimando aí em torno de 28%, né? Então, tem que segregar. Vai ter que segregar também, né? Isso, consequentemente, gera um maior número de obrigações acessórias, um maior número de controle. É o maior custo de conformidade. Exato. Até com a questão da própria substituição tributária, né? Hoje, né, o pequeno comerciante, né, ele não tem a obrigatoriedade, né, que esteja no Simples Nacional, ele não tem a obrigatoriedade de manter um controle de estoque, né, um inventário. E, consequentemente, com o fim da substituição tributária, ele vai ter que investir mais na sua apuração dos seus tributos, no seu cadastro de produtos. Então, consequentemente, isso também vai gerar um ônus maior para o pequeno empresário. Com certeza, é o que a gente costuma brincar lá no escritório, é que primeiro a tempestade, depois o arco-íris, né? Então a gente tem esse longo período ainda de transição que vai causar muito problema. São 2 regimes, né? Um regime novo que a gente espera que seja uma solução, né? Ou pelo menos melhor, e um regime atual que a gente sabe que é problemático, que vão conviver. Então a gente vai saber de verdade lá em 2033 em diante se a reforma realmente, se a gente vai encontrar o arco-íris. Sim. A reforma, ela, por mais que ela seja implementada a pleno em 2033, ela já começa em 2026. Christian, como é que vai se dar a transição daqui para frente com a reforma tributária? O que vai mudar agora, né, a partir de 2026? Bom, a partir de 2026 a gente começa com a alíquota teste, né? Que sobre ela já incide algumas polêmicas, né? Então, se a gente for ler o texto friamente da Lei 214, num primeiro momento se parece que vai precisar recolher esse valor, exceto se tiver em dia com as obrigações acessórias. Mas a lei não diz que obrigações acessórias são essas. Será que é o SPED que a gente tradicionalmente conhece? Ou será que é só o destacar em nota fiscal? Mas, assim, de imediato, em 2026, temos a alíquota teste de BS e CBS e a obrigatoriedade de destacar esse valor em nota fiscal. Que até, de acordo aí com o que a gente vem acompanhando com a Receita Federal, caso não haja o destaque, inclusive a nota vai ser recusada, não vai ser validada. Isso já pode gerar um grande transtorno para o empresário. Então, até quando a gente vai nos eventos e palestras e comenta, a gente fala, olha, 2026 é alíquota teste e nota fiscal, tem que se atentar a isso. Esse seria o imediato, assim. Mas isso para quem é do lucro presumido do lucro real, né? Para quem é do Simples, só a partir de 2027. Isso, o Simples Nacional no primeiro momento fica de fora. E quais são as novidades que a reforma também traz? Porque a gente tem, né, a promessa de não cumulatividade plena, a gente tem, né, a figura nova do split payment, do cashback. Que novidades que a reforma traz de melhorias e também, eventualmente, de alguns problemas que você identifica? Bom, a gente tem até o Eduardo pode complementar aí, a gente sabe que lá atrás, no ICMS, nos foi prometido uma espécie de não cumulatividade plena com a Lei Candir, e que daria crédito sobre os bens de uso e consumo, mas isso acabou sendo adiado. E adiado novamente. Eu confesso que eu já nem lembro agora para até quando. Acho que 2033, por coincidência. Coincidentemente. Então, a reforma vem com essa promessa de que a partir dela vai ser dado essa não cumulatividade plena, vai ser possível tomar o crédito sobre bens de uso e consumo, exceto bens de uso e consumo pessoal. Então, a gente, se por um lado existe uma ampliação da base de incidência, porque também tem essa situação em que algumas operações que hoje não são tributadas nem por ICMS ou ISS, ou que tem uma controvérsia, passarão a ser tributadas pelo IBS e CBS. Então, por um lado, aumenta uma base de incidência, mas também se aumenta uma base de crédito. Então, essa é uma das novidades que a gente poderia dizer da reforma. Tem a questão da alteração também do princípio do destino, né? Então a gente acaba alterando um pouco a lógica atual de concentrar a tributação na produção, né? No local da produção, e passa a se tributar no local do efetivo consumo desse bem e desse serviço. Além do split payment, eu acho também assim como o imposto seletivo, o split payment é uma grande novidade, algo que causa muita curiosidade, porque o
que a gente acompanha do material da Receita Federal, aí, todos os eventos que tem tido, a Serpo trazendo, né, o desenvolvimento desse sistema, assim, o que a gente vê até agora é um brilho os olhos, né? Porque aconteceria em tempo real, não haveria essa preocupação que se tem hoje de parar, apurar toda a operação mensal ali. Haveria o pagamento, né, separado, né, só para colocar todo mundo na mesma página do split payment. Então, basicamente, a ideia é que no momento que a pessoa, com seu cartão de crédito ou com Pix, né, o meio de pagamento eletrônico, vá fazer o pagamento, já ocorra a separação do valor, né? Então, o atacadista de bebida, por exemplo, já recebe o valor limpo, né? Então, vamos imaginar uma operação de R$100, ele receberia os R$100 e o valor do imposto, aí o Eduardo comentou uma alíquota de 28%, então R$28 já iria direto ali, uma parte da CBS e uma parte do IBS que faria a distribuição, né? Então, o split payment parece a menina dos olhos da Receita. A gente até verificou que em outros países, né, na Europa se tentou, alguns países adotaram, alguns países ainda adotam, existe, digamos assim, para tudo que é lado, teve sucesso, teve insucesso, mas o que a gente vê, assim, no Brasil é um país que exporta tecnologia fiscal, assim, nesse ponto a Receita Federal é excelente. Então, a gente brinca que se tem um lugar que isso pode dar certo é aqui. Se vai dar ou não, a gente ainda não tem certeza. Agora, um ponto que nos traz, assim, fazendo uma análise comercial da reforma, né, é que há um redesenho econômico geográfico com a reforma tributária. No modelo atual, nós tínhamos distribuidores de bebidas regionais. Com a entrada da reforma tributária na sua plenitude, nós passamos a ter a possibilidade de grandes players nacionais, né? Então, a substituição tributária criou barreiras que anteriormente a ela não existiam, né? Que era a questão de outros estados conseguirem entrar dentro do Rio Grande do Sul com fornecimento de destilados, cervejas, enfim. Então, a substituição tributária ela acabou quase que terminando com isso, porque nenhum atacadista quer fazer todo o processo de adjudicação de CMS para vender para outro estado, enfim, né? Então, foi uma prática que se deixou de existir com a substituição tributária. Com esse novo redesenho, né, o atacadista que tiver poder de compra e eficiência logística, ele deixa de ter apenas o seu estado, mas ele passa a ter o Brasil como cliente. Né? Então, acho que na nossa visão, esse redesenho econômico geográfico ele vai existir. Eu queria contribuir em relação a esses dois assuntos, que eles só aqui a gente já tem, né, conteúdo para falar diversas coisas, né? Mas eu queria trazer alguns pontos, tanto em relação ao que muda dessa não cumulatividade, quanto o split payment, né? O split payment talvez seja realmente a menina dos olhos, né? A grande inovação tecnológica que essa reforma tributária vem propondo. E ela indica, de fato, que quando você fizer o pagamento, você já vai segregar os 100, que é mercadoria, dos 28, que seria tributo. Desses 28, uma parte já iria para os estados e municípios e uma parte já iria para o governo federal. Existem algumas questões, né? Eles falam em 3 modalidades de split payment, né? O simplificado, o inteligente. O inteligente, ele já offline. consegue fazer uma análise em tempo real da sua escrituração e já verifica mais ou menos o que você tem de crédito e você já repassa para o governo o que seria de fato devido, né? Isso. O simplificado, ele vai fazer uma estimativa dessa alíquota, então não vai ser uma alíquota de 28, vai ser uma alíquota de 14, de 16, enfim. E a princípio para ser aplicado no varejo apenas. Exato. Opcional. E o manual é para aquelas situações onde você não tem a possibilidade de fazer o pagamento, né, de fazer essa segregação de forma automática, né, principalmente questões de pagamento em dinheiro, coisas assim. A grande questão que me parece relevante aqui é que isso afeta profundamente o caixa das empresas. Por quê? Hoje, a empresa, quando ela faz a venda, ela recebe os 128. E com esse 128, ela só vai fazer o pagamento
efetivo no mês seguinte. Então, ela tem esses 28 em caixa para fazer o manejo de fluxo, né, fazer o pagamento, e à medida que as outros faturamentos forem entrando, ela vai lá e vai pagar esses 28 depois. Agora não mais. Agora ela já vai receber líquido esse 100. O que significa que esses 28 que ela utilizava antes, eles vão ter que ser buscados de outra forma, através de financiamentos, através, né, de linhas de crédito. Então, isso vai impactar significativamente o dia a dia das empresas. E principalmente corroborando o que o presidente Matheus estava falando, isso para players que não são tão grandes dificulta, porque ele tem um custo maior de linha de crédito do que uma grande empresa. Então, além de todas as questões comerciais inerentes à diferença de porte, nós vamos ter também essa briga por linhas de crédito que vai influenciar, obviamente, no preço praticado ali no final. Em relação especificamente à não cumulatividade plena, né, eu acho que só é importante a gente esclarecer um pouco, porque talvez seja a dúvida de alguns telespectadores, seja o seguinte, olha, primeiro, hoje, quem faz o comércio de bebidas, seja em razão da substituição tributária do ICMS, ela não tem crédito sobre isso. E seja em razão da monofasia de PIS e COFINS também não. Ele vai ter crédito sobre outras questões inerentes. E aí a gente tem o ICMS com crédito um pouco mais restrito e o PIS e COFINS com crédito um pouco mais amplo, né? De acordo com a essencialidade, necessidade para atividade produtiva. Então, hoje ela pode tomar crédito sobre aluguel, ela pode tomar crédito sobre alguns determinados bens que ela vai utilizar nesse comércio, mas não sobre tudo. Com o IBS e o CBS, não. Agora ela passa a ter crédito sobre tudo aquilo que ela contratou ou adquiriu e que tenha tido imposto pago, né? Não é imposto destacado em nota, o imposto tem que ter sido pago. Isso é uma questão relevante também, que eu acho que é importante a gente esclarecer. Então, aumenta bastante a base de créditos. Porém, e acho que é importante a gente dizer isso, não é tudo que dá direito a crédito. Essa não cumulatividade plena que foi prometida, ela também comporta inúmeras exceções ao longo da lei complementar, né? Por exemplo, expressamente, a venda de refeições, inclusive bebidas por bares e restaurantes, não dá direito a crédito para a pessoa jurídica que adquire. Por que motivo? Não se sabe. Porque qual é o problema de uma empresa foi lá adquirir refeições, enfim, para oferecer um almoço de negócios, por exemplo, ela não poderia... Os próprios hotéis, Os próprios hotéis. E a mesma coisa com a bebida fornecida por esses bares e restaurantes, né? Da mesma forma, as bebidas alcoólicas adquiridas para consumo pessoal também não dão direito a crédito, né? Então, a gente tem algumas exceções ali. Vai ser necessário que você demonstre que a pessoa jurídica está adquirindo essa bebida, que ela demonstre que ela vai ser utilizada de alguma forma ou para revenda ou para a fabricação de outros bens e tudo, para aí sim poder se creditar. Caso contrário, ela não poderia, né? Matheus, você falou num ponto bem importante sobre a questão da logística. Tá, a reforma tributária, ela tem, né, hoje, né, o modelo atual, a gente vive uma guerra fiscal em que os estados, por muito tempo, concediam benefícios para que as indústrias e distribuidoras fossem, né, alocadas para que pudessem gerar benefícios também para o Estado. Hoje, com a reforma tributária, conforme o Christian comentou, a gente tem uma tributação que passa a ser no destino. Então, a reforma tributária ela muda a guerra fiscal por uma guerra logística, em que as empresas elas precisam investir também, né, não que isso já tenha sido feito, mas também voltando para a logística, e os estados precisam achar outras formas para atrair também essas empresas para cá. Quando a gente fala também em não cumulatividade, a gente pensa também que a reforma tributária ela traz a promessa de que empresas do lucro presumido também vão poder também tomar créditos. E eu te faço a pergunta, Matheus, quais seriam as principais despesas hoje que um distribuidor, um comerciante de bebidas tem? Seria com transporte? Seria com energia? Na sua visão, quais as principais despesas que o comerciante tem hoje no seu negócio? Hoje o principal custo é logística, tá? Então, logística e armazenagem responde aí em torno de 7% a 9% de todo o custo operacional do atacadista distribuidor, né?
no setor de bebidas, e essa é a nossa realidade, tá? Então, reduzir esses custos, ter um centro de distribuição mais eficiente, né, e redesenhar o seu modelo logístico, entender qual o melhor modal a ser utilizado para ter mais eficiência, vai ser decisivo para as empresas que vão seguir em frente, né? E isso, com a reforma tributária, são 2 pontos que o atacadista, no seu dia a dia, ele vai precisar rever. Assim como ele vai precisar rever também a questão vinculada ao seu regime de tributação, né? Hoje, né, o Simples Nacional ele também traz, né, novidades importantes aqui na reforma tributária. Dr. Christian, Dr. Eduardo, quais seriam as principais alterações para quem é do Simples hoje? O que ele precisaria pensar a partir de agora com relação à reforma tributária? Bom, eu diria que acho que a grande novidade do Simples, no primeiro momento, é que o Simples não acabou. Começa por aí, o Simples vai permanecer. Então, vai ter a manutenção do Simples Nacional. Acho que a grande alteração mais impactante é a questão da opção. Quem está no Simples Nacional vai poder optar por continuar recolhendo o que a gente chama por dentro, né, que é naquela guia única mensal, ou ele vai poder optar por recolher esses novos tributos por fora, né? Então, ele mantém lá o imposto de renda, a contribuição social, e ali, dependendo do anexo também a folha, ele mantém ali dentro do Simples. Mas o IBS, a CBS, ele recolhe a parte muito semelhante ao que acontece hoje quando estoura ali os limites para fim de ICMS, ISS, por exemplo. Então, ele vai poder optar e fazer esse débito e crédito e poder tomar, né, o crédito, além de poder se utilizar desses regimes diferenciados. Então, hoje existe uma vedação do Simples de acumular benefícios, né? Então, para ele poder se utilizar dessas reduções que vem na lei complementar, se ele optar por recolher por fora, ele vai poder aplicar essas reduções e também fazer o débito e crédito na sua operação. E como a gente está falando de atacado, né, então existe sempre uma preocupação da passada de crédito. Então, hoje, o que a gente tem no Simples Nacional? O Simples, se o adquirente desse atacadista está no lucro real, ele acaba tomando um crédito presumido de 9,25 do PIS e da COFINS. E esse crédito é um valor relevante, né? Ele quer esse crédito para o seu fornecedor. Com a reforma tributária, se tu permanece no Simples recolhendo por dentro, o repasse desse crédito cai em aproximadamente 8%, porque vai repassar aquele valor que efetivamente foi pago. Então, a opção, não só para fins fiscais e tributários, também é uma questão, eventualmente, de sobrevivência na cadeia econômica. Vai depender muito de para quem você vende, quem é seu adquirente e o quão importante esse crédito é para ele ou não. Então, isso vai acabar impactando também na decisão dessa empresa em permanecer no Simples e se permanecer, recolher por dentro, por fora, ou até, daqui a pouco, uma empresa que já está crescendo, ir para o lucro presumido até o real. E acho que eu acho que esse é um ponto bem relevante, né? Porque as empresas vão precisar cuidar muito para quem ela vende e de quem ela compra. Porque se nós tivermos uma empresa que pratica muito o B2B e esse adquirente dela seja contribuinte de IBS, CBS, ele vai ter interesse em que o seu fornecedor dê o crédito integral, né? E isso vai forçar muitas empresas que estão no Simples ou a sair do Simples e virar contribuinte geral, ou ter esse sistema híbrido, né? Que você é contribuinte do Simples e apura IBS e CBS por fora. Sabendo que apurar IBS e CBS por fora implica numa complexidade muito maior do que nós temos hoje no Simples. Exato. Então, vai precisar fazer uma adequação de equipe fiscal, de treinamento, de parametrização de sistema de gestão, tudo isso para poder se adequar e poder conseguir manter as relações comerciais que ela tem. Exatamente. Né? E da mesma forma, ao fazê-lo, ela vai ter que cuidar quem é o seu fornecedor. Porque, bem ou mal, ela vai querer dar aí o seu crédito também, ela vai precisar cuidar o custo de aquisição, verificar o que está valendo mais a pena, né? E antes eu falei, né, que
crédito ele é sobre o que é pago e não sobre o que é destacado em nota, né? O que é pago não é um líquido, não é a compensação necessariamente entre créditos e débitos, mas o que foi efetivamente tem que ter havido pagamento pelo fornecedor. O que isso significa? Que você, daquele crédito que está destacado na nota, você vai ter que verificar se o seu fornecedor, de fato, adimpliu com a sua obrigação, porque se não adimpliu, você não pode tomar aquele crédito. Então, vai gerar também uma conformidade de informações entre esses players de mercado. É claro que a ideia é que com Split Payments seja automatizado, mas a gente até lá não sabe como isso vai de fato ocorrer. Por outro lado, né, me parece que as empresas que praticam o B2C, né, que vendem direto para o consumidor, pessoa física ali, que não tem interesse, obviamente, no crédito, acho que esse aí provavelmente vai ser mais interessante se manter no Simples de forma completa, né, calculando tudo por dentro. Isso, até porque apesar de a gente vai ter um período ali de transição, mas ao fim e ao cabo, as tabelas do Simples, elas não mudam. Se a gente pegar a tabela do Simples Nacional, os anexos hoje e o anexo lá em 2033, são os mesmos valores, a mesma alíquota, valores a deduzir, a distribuição ali. Então, como o Eduardo bem falou, quem estiver ali no final da cadeia vendendo para o consumidor final, essa questão do crédito acaba se tornando irrelevante. Então, muito provavelmente vai ser mais benéfico permanecer no Simples e continuar vendendo para o consumidor final. Na prática, me parece, Matheus, que, por exemplo, né, levando em consideração um comentário que o doutor Eduardo que bem referiu, hoje o distribuidor de bebidas ele vai ter que observar se ele adquire, né, a cachaça, por exemplo, de um produtor, um pequeno produtor regional, que esteja no Simples, que não vai poder repassar o crédito, e aí ele vai ter que exigir que esse produtor faça a apuração por fora para poder repassar o crédito e também identificar qual o seu regime para poder também verificar qual é o impacto financeiro que isso vai trazer. Então perceba que o distribuidor hoje, pensando no atacado, ele vai ter que olhar não só para quem ele está vendendo, mas também para quem ele está adquirindo, né, a sua bebida, pensando ali em pequenos produtores de cachaça, de destilados, por exemplo, né? A gente também tem um impacto importante em relação às importações. Hoje, né, distribuidores também adquirem bebidas importadas que geralmente fazem parte, né, de um rol de rótulos, né, mais prêmios, né, eu diria. Como vocês veem a reforma na importação das bebidas? A ideia, né, da importação é ela seguir a mesma tributação do mercado interno. Então, aquilo que você deveria pagar de IBS e CBS numa venda normal, você vai ter que fazer o pagamento na importação. A mesma forma o imposto seletivo, né? O responsável por esse pagamento é quem está fazendo essa importação. Então, se o atacado for fazer por ele mesmo essa importação, ele passa a ser o contribuinte desses tributos. Obviamente, ele vai ter o crédito em relação ao IBS e CBS para fazer o abatimento da saída posterior, né? Em relação ao IS, o imposto seletivo, não, né? Mas, caso ele contrate, obviamente, uma empresa que faça essa importação, essa empresa é a responsável por fazer esse desembaraço, fazer o pagamento dos tributos, mas isso, obviamente, repercutirá no preço, né? E no custo dessa aquisição. Hoje, a gente tem uma série de discussões, né? Porque existem uma série de anomalias de alguns produtos que importados, bebidas que importadas são mais baratas tributariamente do que bebidas fabricadas aqui no Brasil, né? O caso dos vinhos, por exemplo, é um caso sintomático, né? O Mercosul garante uma tributação privilegiada para vinhos, então os vinhos chilenos e argentinos muitas vezes vêm com preço mais competitivo que o vinho produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Justamente em razão dessas anomalias tributárias que nós temos. A ideia, obviamente, é que isso seja modificado com a reforma tributária. Então, a gente passaria a ter as mesmas alíquotas e a mesma tributação na importação em relação ao que é comercializado no mercado interno. Acabaria por gerar uma isonomia maior do mercado nacional com o mercado externo. Um dos pontos também que afeta bastante a produção, né, das bebidas em relação ao IPI, né, que hoje a reforma tributária
por mais, e aí, né, entra nessas anomalias tributárias, o IPI ele não foi totalmente excluído da reforma tributária, ele foi simplesmente ignorado por enquanto, deixado de lado, né, com suas alíquotas reduzidas, mas pode voltar a qualquer tempo. Em contrapartida, surge um tal de imposto seletivo, que eu acho que o grande impacto aqui que o setor de bebidas vai ter é com relação ao imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? O que ele traz de diferente? O que ele assusta mais para vocês? O imposto seletivo ele é uma outra grande inovação que a reforma tributária trouxe, né? Como o Cristian comentou, nós tínhamos antes uma repartição de competência tributária que tinha os estados com ICMS, os municípios com ISS e a federação, a União, com o IPI. Né? Cada um numa fase diferente. Um serviço, outro circulação de mercadorias e a outra produção de bens industrializados. Com a criação do IBS, migrou-se, né, o IPI, o ICMS e o ISS para esse novo IBS. A gente ainda tem um regime de IPI que serve especificamente para a gente continuar dando um tratamento tributário favorecido para a Zona Franca de Manaus, certo? Mas o IPI ele tinha uma dupla função. Ele tinha uma função arrecadatória, ou seja, fornecer arrecadação para a União Federal, e ele também tinha uma característica de seletividade, que era tributar mais alguns bens que eram considerados, entre aspas, supérfluos. A questão arrecadatória, teoricamente, ela migra para o IBS. Mas a questão da seletividade, ou dessa necessidade de se buscar tributar mais alguns bens ou não, ela se transforma nesse imposto seletivo. E esse imposto seletivo, ele é um tributo criado para desestimular o consumo de certos produtos, que são considerados nocivos ou prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, o legislador constituinte estabeleceu essa competência e a lei complementar foi lá e apontou quais são esses bens que vão ser graduados com uma maior carga tributária. E ali, para o setor de bebidas, ele elencou duas situações, as bebidas alcoólicas e as bebidas açucaradas. A grande questão, e me parece algo problemático na lei complementar, é que ela faz essa previsão e ela remete a produtos descritos numa determinada NCM previstas num anexo da lei complementar. E quando nós partimos para uma tributação por NCM, por si só, a gente começa a gerar complexidade e discussões. Porque todos nós conhecemos aqui a famosa discussão se um determinado produto é bolacha ou waffle. Que ela teria uma tributação diferenciada, né? E isso causou uma modificação de toda uma linha de produtos. E nas bebidas, principalmente na questão das bebidas açucaradas, a gente tem algo parecido. Por quê? Se elencou uma determinada LCM, que é 2201-1000, de bebidas açucaradas, onde estão refrigerantes, inclusive refrigerantes que não têm açúcar, onde a gente tem águas gaseificadas, por exemplo, e vai ser tributado por esse imposto seletivo, por uma alíquota majorada, e ao passo que outras NCMs, que também têm bebidas que contêm açúcar, como, por exemplo, energéticos isotônicos, não estão. Isso, obviamente, gera por si só um lobby, uma disputa junto aos parlamentares para ver quem é que vai estar dentro e quem é que vai estar fora. Isso, por si só, já gera complexidade e já gera discussão. E a grande questão, me parece, é que esse imposto seletivo ele vai ser graduado de duas formas. A gente tem uma alíquota modal, que a gente não sabe ainda qual é, porque isso vai ser definido por uma lei ordinária posterior, que vai valer, por exemplo, para todas as bebidas alcoólicas. E adicionalmente, a gente vai ter uma outra alíquota variável de acordo com a gradação alcoólica daquela bebida. Então, isso, teoricamente, vai significar que a cerveja, por exemplo, vai ter um imposto seletivo menor que o vinho. O vinho vai ter um imposto seletivo menor do que a vodka, do que a aguardente de cana, do que o uísque. Mas isso em teoria, porque, de novo, a gente vai poder abrir para pressões no Congresso para verificar como é que isso vai colocar. E fora que, se nós estivermos falando sobre bens nocivos à saúde ou não, sempre gera discussão, tá, mas sai uma pesquisa num determinado momento que vinho faz bem para o coração.
E eu, na semana seguinte, não, mas tem que ser a tal dosagem. Como é que a gente vai colocar isso na equação também de um imposto que busca, de forma aberta, reduzir o consumo, né? E eu acho que essa é uma grande preocupação, né? E que eu acho que talvez seja um ponto de atenção para o setor. Nós tratamos de um imposto que ele abertamente está dizendo nós queremos reduzir o consumo desses bens. Isso significa que vai ficar mais caro para o consumidor adquirir do que é hoje, né? Isso me parece muito claro que a gente vai ter um aumento sim de carga tributária para as bebidas açucaradas e para as bebidas alcoólicas. Quando a gente fala no imposto seletivo, né, além das bebidas, existem outros produtos também que vão ser tributados. E eu lembro aqui muito claramente da questão do cigarro, né, da discussão que se teve, por exemplo, que justamente com esse fim da extrafiscalidade, de você tentar reduzir o consumo de cigarro através de uma tributação maior. Isso também é uma das formas que, né, o legislador tende a aplicar para as bebidas também, de tentar reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente, né, das bebidas com preços mais populares. Só que a gente vê, por exemplo, né, quando a gente pensa em hábitos de consumo, a gente vê que aquele consumidor daquela bebida premium, daquele whisky importado, né, que tem um custo muito maior, ele vai continuar consumindo aquela bebida, independente se a tributação for maior ou não, porque, né, é o hábito de consumo dele. Diferentemente da gente ver, por exemplo, né, da tributação maior para refrigerantes e cervejas com preços mais populares, que se aumentar o custo, com certeza a gente percebe-se que pode haver sim uma redução desse consumo. Então, o imposto seletivo ele tende, né, a ter esse papel. Entretanto, ainda não tem a regulamentação, né? A gente ainda aguarda a aprovação, né, do regulamento específico para o imposto seletivo, mas é sim, certamente, um dos principais impactos que a gente vai ter no comércio de bebidas. Até, Bruno, aproveitando, não só a gente aguarda, né, a regulamentação, seja a lei ordinária, seja eventual decreto, mas a gente não pode esquecer que a gente tem o PLP 108, que ainda está no seu processo legislativo, inclusive teve novidades recentemente, e pode ser que ele venha alterar a lei complementar 214. Inclusive já se discute que muito do que eventualmente seja necessário dar uma corrigida, digamos assim, na lei 214, vai sair no 108. Então, como bem comentaram, tem a questão do lobby também, que a gente sabe que é muito forte junto ao Congresso, então pode ser que daqui a pouco algo se altere. E tanto para incluir, eventualmente, mais algum bem ou serviço no imposto seletivo, ou eventualmente até retirar. Então, assim, a gente tem a lei complementar, é o que a gente tem ela posta hoje, é o nosso ponto de partida, mas tem muita regulamentação para vir e tem regulamentação pendente que pode modificar a atual. Então, é importante sempre ficar atento e atualizado em relação a essas alterações aí que podem impactar o setor. Hoje a gente não tem, principalmente para a questão das bebidas alcoólicas, nós não temos exceção, né, de, olha, tal bebida não será tributada. Isso pode vir na lei ordinária, mesmo pelo decreto, é possível, né? Mas hoje a gente não tem, né? A gente tem uma tributação horizontal. Isso é algo interessante, porque nós temos diversos países europeus, por exemplo, que vinha considerado bem essencial e ele entra quase numa cesta básica, né? Aqui não, além da gente ser tributado integralmente pelo IBS e CBS, a gente vai ter esse adicional do imposto seletivo. Bom, a reforma também traz uma importante alteração, que é o fim dos benefícios fiscais do ICMS. Então, isso, com certeza, como eu falei anteriormente, né, com o fim dos benefícios fiscais, os estados precisariam atrair novos empreendimentos, novas empresas com outras formas, né? A guerra logística ela se dá nesse sentido. Alguns produtores, esses benefícios fiscais eles são, né, massivamente mais aplicados para a indústria. E a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também temos, né, um benefício para os microprodutores de cervejas, as microcervejarias, que a gente chama. Né? E a gente vê, né, crescentemente um olhar mais atento também para cervejas artesanais, para bebidas, né, artesanais,
Então, Matheus, eu não sei o que você vê qual o impacto que você vê com esse fim desses benefícios para os produtores, né, da região. Como é que você vê o comércio daqui para frente com o fim desses benefícios? Você acha que isso vai aumentar ou diminuir a competitividade? Como é que você entende que isso vai impactar os negócios? A redução de benefícios com certeza vai impactar na questão da competitividade, né? Então, realmente, essas empresas elas vão precisar ou subir seus preços na ponta, né? Ou fazer uma revisão de custos e retirar essa diferença em outra área da produção, né? Então, realmente, isso é o que vai precisar ser revisto, né? Eu gostaria de aproveitar para perguntar para o Dr. Christian, as empresas que têm estoque de créditos tributários, né? Elas vão ter até que prazo para conseguir fazer uso desses créditos? Acho que isso é um tema extremamente importante. O relógio está correndo para essas empresas, né? Bom, eu acho que só aproveitando a questão dos benefícios, né? Eu acho que o fim do benefício, principalmente para o microempreendedor que produz a sua cerveja, eu acho que acaba, de certo modo, dificultando eventualmente seu crescimento, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa começa a produzir por um hobby, né? Começa a produzir em casa, aí daqui a pouco começa a dar certo, as pessoas começam a gostar, começam a comercializar, vai crescendo. Então, daqui a pouco, o benefício, especificamente esse do Rio Grande do Sul, era uma grande porta de entrada para esse cara se profissionalizar e, eventualmente, vir a crescer, se tornar uma pequena, média, grande indústria. Então, com certeza vai impactar, sim, e é algo a ser pensado, né? Não só para o setor de cerveja, mas os demais que também possuem algum benefício. Em relação ao estoque, eu acho que são 2 pontos, né? Nós temos tanto o estoque de mercadorias como o estoque de créditos, né? Sim. Então, em relação ao crédito, a gente tem né, o PLP 108 está tratando do ICMS, por exemplo. Claro, a gente sabe que boa parte das mercadorias estão na ST, então, eventualmente, talvez não impacte tanto. Mas caso o atacadista de bebidas tenha uma bebida que não está na ST, ele tem essa questão do crédito, e no PLP 108, a previsão, infelizmente, não é muito boa. O que está, como eu comentei, ele ainda está, né, está sendo discutido, então isso pode ser modificado, mas o que a gente tem hoje é que esse crédito vai ter que ser habilitado junto à Receita Estadual, né, vai ter que contabilizar todo esse crédito acumulado, levar até o fisco, para ele dar um ok, dizer, não, tá, isso aí, tu habilitar esse crédito, e tu vai poder utilizar ele em 240 parcelas, se eu não me engano, corrigido pelo IPCA. Eu acho que ele permite que você utilize para compensar com o IBS, e caso você não consiga, você pode pedir o ressarcimento, e esse ressarcimento ele é feito em 240 vezes. Né? Ou seja, durante 20 anos você vai ficar recebendo lá o seu estoque, caso você não consiga utilizar isso para a compensação do IBS, né? Em relação ao PIS e COFINS também, né? A gente tem a previsão de que você pode utilizar o estoque de crédito PIS e COFINS para pagamento da CBS. A gente tem aqui, acho que me parece, 2 questões relevantes. A primeira existe a possibilidade para aquelas empresas que não estão hoje no lucro real, ou seja, que estão no lucro presumido, ou mesmo do simples, e que venham, porventura, a alterar o seu regime, de que você pode fazer o creditamento sobre aquilo que você tiver em estoque quando você vai fazer a transição, né? Isso. Então, você vai calcular um crédito presumido, entre aspas, de CBS sobre esse estoque para você poder fazer a compensação com o seu tributo. E o PLP 108 prevê algo semelhante também em relação ao ICMS, né? Em relação ao ICMS-ST, tem a previsão, eu não sei, eu acho que, se eu não me engano, o parecer foi discutido ontem de noite, ou algo assim, às 11 da noite, aquelas coisas que a reforma tributária é pródiga de fazer, das decisões saírem, né, na calada da noite, de que você poderia fazer algo parecido com o que você tinha na época do ROT ali, né? Então, você calcula sobre o estoque que você tem recebido de ST, que você não tem crédito ICMS, você calcula um valor e lança isso a título também de crédito presumido para fins de abatimento do IBS.
crédito presumido esse, que pode ser utilizado para compensação ou, se não conseguir, ressarcimento em 240 vezes, né, para o IBS e para a CBS, aí é um rito um pouco mais célere e em uma vez só, né? E acho que só em relação, Bruno, complementando a questão dos incentivos fiscais, que o Christian estava comentando e bem falou, a gente vai alterar a lógica de como os incentivos são concedidos pelo Estado. Isso está na gênese da reforma, tá? Algo que é um ponto nuclear, né? Então, a ideia é que você deixe de conceder benefícios fiscais, isso não pode mais ser feito, e inclusive hoje não pode fazer novo incentivo fiscal, né? Desde a Lei Complementar 160. A gente pode fazer a cópia dos estados vizinhos, mas um novo incentivo precisa obrigatoriamente passar pelo CONFAS. Mas ele pode sim o Estado conceder benefícios financeiros, né? O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Fundopem, que foi criado lá em 78, ele era um benefício financeiro antes de virar um benefício fiscal, né? Ou seja, ele passava dentro do orçamento. Isso vai fazer com que determinados segmentos que o Estado ou o governo considere estratégicos, possam sim ser objeto de benefícios financeiros específicos, né? Seja através de aporte de financeiro específico, ou enfim, linhas de crédito subsidiadas, uma série de outras questões que podem ser feitas, mas isso obviamente vai demandar sempre uma interlocução, né, com o agente estatal para demonstrar a importância daquela atividade, daquele segmento para o plano, né, do Estado. Isso é relevante porque quando a gente fala de microcervejarias, né, a gente está falando justamente desse empreendedor que está iniciando, mas ele está iniciando num comércio que já tem players estabelecidos, né, e que já estão há muito tempo comercializando, e com know-how e uma série de questões, e daqui a pouco ele realmente precisa, né, de algo que fomente a sua atividade ali. Então, a gente vai mudar um pouco a forma de concessão e a forma de negociação desses incentivos, né? Antes de a gente entrar na parte final aqui do nosso programa, a gente recebeu um questionamento sobre a venda de bebidas pelos bares e restaurantes em relação ao imposto seletivo. Esse é um ponto que vem sido questionado, mas a gente precisa avaliar da seguinte situação. O bar e o restaurante que adquire a bebida para produzir drinks, eventualmente, ou algum tipo de, né, bebida personalizada, né, ele estaria, né, abarcado pelo imposto seletivo. Ele teria que ser haveria uma nova incidência do imposto seletivo. Como é que vocês veem essa situação? Porque é algo que preocupa, porque o imposto seletivo, apesar de que ele seja aplicado, né, o fato gerador seja na produção, né, na embalagem destinada ao consumidor final, como a própria lei complementar traz, ela também traz essa dúvida, né, para o bar e para o restaurante que vão personalizar a sua bebida, produzir o seu drink diariamente. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente e ela pode ser analisada sobre diversos enfoques, né? Primeiro, a gente tem uma previsão de que o imposto seletivo ele é monofásico, né? Ele incide uma vez só e ele não dá direito a créditos para quem o adquire. A grande dúvida é saber se você, quando adquire um produto gravado pelo imposto seletivo e vai utilizar na sua produção de um outro bem que também estaria gravado pelo imposto seletivo, se esse novo bem também haveria incidência. Me parece que sim. Me parece que não há essa vedação, certo? O que há vedação do crédito. Ou seja, você vai ter um aumento de custo, sim, ele vai incidir em cascata. A questão especificamente dos bares e restaurantes que adquirem um insumo, né? Seja, por exemplo, um gin, uma vodka, que vai fazer um outro drink, vai fazer um drink com aquela base, com aquele spirit, a gente tem, me parece, algumas questões que afastariam a incidência desse imposto seletivo. Primeiro, como você bem comentou, né, Bruno, a necessidade que esse imposto ele seja sobre a produção de um bem, que ele esteja devidamente embalado, né? A gente está falando de bens industrializados, basicamente, né? Claro, se o bar e restaurante faz o drink e vende numa garrafa rotulada, né,
para o consumidor final levar ele embora, me parece que a gente poderia, sim, discutir a incidência do imposto seletivo. Para os demais casos que servido em copo para consumo no local, me parece que não. Né? E acho que, adicionalmente a esse ponto, a gente pode se reportar à própria legislação do IPI, que ela ainda é vigente, ela ainda existe, onde ela excepciona, olha, não se considera fabricante bares e restaurantes no fornecimento de bebidas e alimentos. Então, me parece que a gente tem essa, né, além do drink não me parecer ser um produto industrializado para fins de incidência do imposto seletivo, parece que a gente tem a própria condição do bar e restaurante não ser considerado fabricante para esses fins, né? Então, acho que me parece que para esse ponto eu entendo, pelo menos numa primeira análise aqui, que não incidiria o imposto seletivo sobre esses drinks fornecidos pelos restaurantes, salvo se, de fato, de novo, ele for engarrafado, né, devidamente para consumo, para o consumidor levar ele embora, né? Não, perfeito, concordo com o raciocínio do Eduardo. É um exemplo que a gente tem, por exemplo, de alguns estabelecimentos aqui na cidade que revendem também cervejas, né, com seu próprio rótulo. Né? A gente costuma ver isso também, que é um ponto de atenção que esses estabelecimentos precisam, né, pensar daqui para frente. Christian, por favor, as suas considerações finais. Bom, Bruno, primeiramente queria agradecer, né, a FEComércio pelo convite aqui para a gente passar essa manhã falando do assunto tão atual, relevante e importante, né? E ao mesmo tempo também parabenizar, né, por disponibilizar esse espaço dessa conversa, desse debate sobre um assunto tão importante, relevante, que já está batendo na nossa porta, né? 2026 já está aí. E para a gente falar sobre um setor tão relevante que é o das bebidas. Então, eu acho que a reforma tributária tem coisas boas, tem coisas que talvez não sejam tão boas, então, mas no momento, por enquanto, que a gente tem é isso que a gente tem, então a gente tem que trabalhar e torcer, né? Sempre que a gente sabe que o nosso sistema ele é complexo, ele tem uma grande litigiosidade, tem muita discussão, tributo incidido sobre tributo, tudo acaba caindo no contencioso. Então a gente espera que a reforma, não que vá acabar, mas diminua, traga um pouco mais de simplicidade, facilite um pouco a apuração, o pagamento dos impostos e que a gente consiga, assim, ter um sistema tributário um pouco mais eficiente, mais simples do que a gente até então tem. Eduardo, por favor. Bruno, queria agradecer primeiramente o convite, é uma honra estar podendo debater esses assuntos com vocês, poder contribuir com o sistema FEComércio. E eu acho que a mensagem que talvez eu gostaria de passar aqui, né, como consideração final, é de que eu tenho percebido em muitos fóruns que a gente vai, em muitas discussões, até um certo ceticismo de parte das empresas com a reforma tributária, né? Muitos perguntam, você acha mesmo que vai ser implementada, né? Eu lembro, existia uma discussão muito grande sobre o Bloco K, né? O Bloco K foi continuamente postergado. E sim, a reforma tributária vai ser implementada. Então, as empresas precisam, sim, se conscientizar e precisam, sim, estar preparadas. Estar preparadas do ponto de vista técnico, estar preparadas do ponto de vista logístico, estar preparado do ponto de vista comercial, estar preparado do ponto de vista de sistemas. Tudo isso precisa estar rodando, né? Então, é preciso capacitação, é preciso pesquisa de mercado, é preciso conformidade dos sistemas, porque ela é realmente uma situação que está batendo na porta e as empresas precisam se conscientizar e precisam começar a fazer cálculo, inclusive para ver qual sistema que elas vão ficar, né? Se elas vão permanecer no simples, se elas vão migrar para um sistema de tributação ordinária, se elas vão ir para o sistema híbrido, né, de simples com IBS e CBS por fora, porque realmente é algo que até para, né, facilitar as suas negociações comerciais desde já, né? Queria também parabenizar a FEComércio por essa iniciativa, eu acho algo louvável, né, essa discussão pontual e setorial, podendo elencar as particularidades de cada segmento, justamente porque isso é uma informação que precisa ser compartilhada para realmente as empresas estarem aptas e preparadas para esse novo mundo que vai se abrir agora com a reforma tributária.
Matheus, por favor. Bom, Bruno, primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite, a todo o sistema FEComércio, né, por nos dar a oportunidade de estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante para o setor como um todo, né, e gostaria de deixar aqui como considerações finais, né, para que todas as empresas façam uma avaliação do seu sistema tributário, de toda a sua cadeia logística, cadeia de compras, né? Porque vai ser necessário realmente revisar todo o seu processo para entender qual o melhor caminho a ser seguido por cada uma dessas empresas. Então, seria isso. Obrigado, Matheus. Como o doutor Eduardo comentou, a reforma já é uma realidade, então é necessário que as empresas façam as suas adaptações, tanto nos sistemas como também na sua estrutura comercial e financeira. Hoje nós temos uma publicação de uma nota técnica que exige que as empresas do lucro presumido e do lucro real façam as adaptações da nota fiscal a partir de outubro de 2025, ou seja, mês que vem já é necessário fazer a sua adaptação no ambiente de testes da nota fiscal. E a partir de janeiro já é obrigatório a emissão do destaque do IBS e da CBS na nota fiscal. Então é necessário que as empresas já façam, a partir de agora, já comecem a investir na adaptação e atualização dos seus sistemas para que possam fazer e começar o ano de 2026 já com suas tributação em dia. Além disso, nós vamos ter uma novidade a partir do ano que vem, 2026, com a criação do novo CNPJ alfanumérico. Também é uma novidade que não está relacionada com a reforma tributária, mas também as empresas precisam já pensar em adaptar seus sistemas para que possam fazer a leitura desse novo CNPJ alfanumérico. A FEComércio ela tem, né, uma série de conteúdos produzidos específicos da reforma tributária. Então, nós estamos fazendo vários eventos e publicando vários materiais específicos para cada setor, justamente para facilitar essa transição da reforma tributária. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Para quem tiver dúvida, pode acessar o site e portal da Reforma Tributária no site da FEComércio. Lá nós temos conteúdos produzidos específicos para cada setor. Nós temos também produzidos um guia prático da Reforma Tributária, que pode ser feito download de forma gratuita. E também a gente informa que ainda vamos produzir uma oficina prática especificamente para o setor de bebidas, onde a gente vai trazer as empresas que possam trazer dúvidas. A gente vai fazer essa oficina prática justamente com o intuito de otimizar e dirimir todas essas dúvidas específicas de cada setor. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.